Olá, queria hoje falar um pouco sobre quando tu chegares numa consulta e o terapeuta te perguntar o que tu vieste fazer, o que está te incomodando. Sabe a resposta? É importante, né? Porque aquilo que me for falado pelo paciente é o que ele tem consciente, é o que ele sabe, é o que ele entende, é o que ele pensa, é o que ele sente. Só que a gente tem que considerar que o todo de uma pessoa existe uma parte consciente e uma parte inconsciente. E aí é que está o problema. A gente tem que saber que nesta parte consciente, o que ele sabe, se dá conta e consegue falar, e qual é a intensidade, e o que está por detrás disso tudo, o que está inconsciente. Então isso é complicado, porque às vezes as pessoas não têm a menor noção, não têm paciência, e a gente às vezes tem que começar com algum tipo de tratamento e que não é exatamente o núcleo. Eu já falei antes também, nós temos que ter um pouco de paciência, estou falando nós terapeutas, para poder saber de que maneira vamos abordar. De nada adianta um terapeuta com conhecimento técnico, cheio de convicções e de estudos, se não tem o acesso ao mais importante, que é o vínculo. Nós temos que ter um vínculo, e o vínculo é o primeiro, né? O primeiro ato, o primeiro movimento que deve existir. Em psicoterapia a gente chama isso de aliança terapêutica. Seja lá o nome que a gente queira dar para isso, mas é o vínculo. Nós temos que ter empatia, temos que ter um vínculo, temos que propor algum trabalho junto. E a partir daí sim, nós temos que tentar entender esse todo, o que é consciente e o que não é. Supondo que isso fosse um carro que chegou estragado no mecânico, eu vou ter que olhar como mecânico para aquela parte e vou pensar, tem conserto ou eu tenho que descartar essa peça? Pessoa é a mesma coisa. É a mesma coisa. A pessoa chega com uma determinada queixa e eu devo pensar, tenho que ajudar essa pessoa a pensar se aquilo tem conserto, se é para ser melhorado, ajeitado, enfim, ou se aquilo tem que ser excluído, descartado, desprezado. Isso é básico. É básico e este movimento um terapeuta deve saber fazer. Um terapeuta é a mesma coisa assim, ó, numa cirurgia, o paciente não está discutindo com o cirurgião o que ele vai operar na hora. O cirurgião tem que decidir naquela hora. Ele que decide. Agora, ele tem que saber o que ele vai fazer, mas ele é o responsável. Então a gente vai até um determinado limite para saber o quanto essa pessoa é responsável e o quanto o terapeuta é. Então quando eu digo assim, olha, o paciente é responsável, sim. Sabe qual é a coisa mais difícil que eu aprendi no início da minha vida como médico, como terapeuta? É fazer com que o paciente abra mão do seu sintoma. Exatamente. Segundo o Dr. Bach, e eu tenho voltado a ler na origem essa história de terapia floral, as pessoas dizem uma coisa e fazem. Vamos voltar lá no Dr. Bach, vamos pegar o que ele escreveu em 1930, 31, 32, 33, 35, 36, que ele morreu, que fez a passagem dele, foi em 36. Então a gente precisa saber, assim, em 35 ele concluiu, e depois nós temos vários escritos, vários relatos da Nora Wicks, que tem livros, inclusive, hoje se fala muito nisso. Então, sugiro, voltemos às origens, vamos começar dali a repensar outras coisas. Dr. Bach tinha muito conhecimento, muito conhecimento. E a simplicidade da forma como ele escreve do texto nos faz pensar que essa teoria toda é algo simples, mas o que tem por detrás daquilo, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Eu quero dizer que eu estou empolgado com isso tudo, porque cada dia eu descubro coisas novas e é uma forma nova de poder encontrar ajuda para uma pessoa, e é a verdadeira cura. A verdadeira cura. A gente mexe na alma, no espírito. Trabalhando isso, vai fazer desaparecer o que tem em nível físico. O Dr. Bach se preocupou com isso. Qualquer que seja a doença em nível físico, nós temos sempre um comportamento. Então, seguindo as orientações da Escuela Andalucía, que eu tenho lido bastante sobre terapia floral evolutiva, não adianta a pessoa chegar para mim e eu querer pensar o que essa pessoa tem. Não, só isso não basta. Eu quero saber quem é essa pessoa. Quem é essa pessoa?